gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao Sabendo Viver, mais uma vez. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar aqui com vocês, eu trago para vocês várias características que são apresentadas em crianças, né? Que já apresentam na infância, dessa criança que pode vir ser um psicopata. Lembrando a vocês que diagnóstico só é dado por um especialista e características, elas têm que ser um conjunto e essas características, elas têm que ser repetitivas. Essa criança, ela tem que ter várias características dentro dessas que eu estou falando e que essa criança, ela repete essas características independente do que os pais falam, o que os pais fazem, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês essas características. A primeira delas é: não dão risada como outras crianças. Então, a criança que tem, já é uma criança que já é predisposta a ser um adulto psicopata, essa criança, ela não costuma dar risadas como as outras crianças dão, né? Aquela risada natural. Geralmente, quando essa criança dá uma risada, é uma risada forçada, é uma risada com muita intensidade, mas no normal dessa criança não é aquela risada que é acompanhada normalmente junto às risadas de uma outra criança, tá? São crianças também que machucam ou tentam machucar animais ou até destruir bonecos de pelúcia, entre outros. Então, essa criança, ela você vai observar que essa criança, ela tem uma tendência muito grande a pegar, às vezes, bichinho de pelúcia, destruir, né? Dependendo do grau, né? Essa criança, ela pode vir pegar objetos cortantes, querer cortar, destruir, vai querer ferir animais, é aquela criança que tá sempre querendo chutar, tá sempre tacando, quer sempre tá machucando um animal ou até vir a matar um animal, sim, tá bom? São crianças que urinam em locais inadequados, do tipo móveis. Essa criança que já sabe que o local dela fazer o xixi é no banheiro, no vaso. Essa criança, ela vai procurar fazer xixi em lugar que não é adequado. É como se fosse um animal que quer marcar território, né? Quer marcar poder. Então, essa criança, acaba fazendo xixi em móveis, em lugar que realmente não é para ser feito, e mesmo essa criança sabendo, já tendo idade suficiente e sabe qual é o lugar exato para fazer o xixizinho dela. Então, observar também essa característica. São crianças que gostam de causar dor em outras crianças. Então, é uma criança que está sempre machucando a outra e acompanhado de machucar outra criança, essa criança acaba rindo, dando gargalhada, ou até essa criança fere uma outra criança e simplesmente não tem reação ao ver aquele amiguinho, aquele irmãozinho, né, chorando. Mas você vai ver que essa criança, de alguma forma, ela se sente satisfeita em ver a dor daquela outra criança, tá bom? Não sente culpa quando mente. Então, a criança que tem transtorno de personalidade é uma criança que vai estar sempre mentindo. E quando ela mente, que ela vai ser ali, os pais vai ali chamar atenção, vai corrigir, essa criança, ela não vai mostrar reação, como eu digo, às vezes vai mostrar uma reação como se nada sentisse em relação àquilo, até essa criança, ela vai ter um ar de satisfação, porque a criança, quando ela não tem, uma criança normal, essa criança geralmente, quando os pais vão chamar atenção, vai corrigir por estar mentindo, essa criança, ela tem as reações, né? Às vezes baixa o olhar, porque tá sentindo que tá errada, tá compreendendo que aquilo ali é um erro. É uma criança que às vezes põe a mãozinha na boca, né? Do tipo, ai, eu tô fazendo algo errado. Então, e essa criança, ela vai estar ali mentindo. Sempre você vai observar que essa criança tá criando mentiras. E às vezes são mentiras que são bobas.
por nenhum motivo essa criança faz questão de mentir. Às vezes até um brinquedo que essa criança esconde, algo que esconde dentro de casa, às vezes os pais estão procurando e essa criança mente, sente o prazer de saber que foi ela que escondeu e os pais vão ali perguntar e essa criança vai insistir que não foi ela e às vezes, muitas das vezes os pais sabem sim que foi essa criança que escondeu e essa criança vai fazer de conta que não foi ela. Então, são coisas que acontecem repetidamente, tá bom, gente? São crianças que não sentem nenhum remorso ou pouca empatia. Essa criança, ela faz as coisas dela errada, os pais vão reclamar essa criança, ela não... coisas do tipo que fez uma maldade até com um animal, com uma criança, algo que seja incorreto, e essa criança você vai sentir que ela não vai sentir remorso, né? Não, e você não vai ver que essa criança não tem uma empatia pela outra, porque essa criança pode vir a fazer a maldade com uma outra criança, com outra pessoa, e essa criança, ela vai se sentir neutra em relação ao que está causando no outro. É uma criança que vê um coleguinha, uma coleguinha, um irmão, uma irmã, que está ali sentindo dor, né, sofrendo, a tendência dessa criança é ficar triste, né, ficar ali meio que perplexa porque está acontecendo aquilo tudo. E a criança com transtorno de personalidade, ela não se importa com a dor, né, inclusive quando ela provoca essa dor, essa criança ela não vai se importar muito, não vai apresentar importância em relação a que o outro está sentindo, até mesmo com o adulto. Vai fazer e vai sentir satisfação naquilo que está fazendo, tá bom? Não se importa em quebrar regras, não se importa por serem punidos. Então, essa criança ela vai quebrar regras sempre, né? Que seja em casa, com a família, na casa de outras pessoas, nas escolas. São crianças que vão sempre querer fazer aquilo que realmente é proibido fazer e vai ter satisfação em relação a isso. E essa criança vai ser punida por fazer isso, mas essa criança não vai dar importância na hora da punição e essa criança vai voltar a fazer exatamente a mesma coisa, vai continuar quebrando as regras que é ensinada que são proibidas. São totalmente antissociais, são crianças que elas não interagem muito uma com as outras, né? Visando aqui, né, aqui é um ponto importante, porque a criança antissocial, muitas das vezes, é por um outro motivo, às vezes por algum problema mental, alguma outra doença mental que essa criança possa ter, ou às vezes até uma criança com QI muito elevado, essa criança ela acaba se isolando, né, um pouco das outras, fica mais lá no mundinho dela, então isso aí requer, são várias outras situações que podem levar uma criança a ser assim. Mas eu, como estou falando aqui, é um conjunto de características, tá? Essa criança acaba não se socializando muito com as outras crianças, interagindo, ou quando interage, sempre vai haver algum tipo de problema, né? Essa criança vai estar sempre praticando algo que realmente quebra as regras. Vive com raiva e fazem muita birra. Essas criança também, assim, né, com possível transtorno de personalidade, essa criança, ela sente raiva com muita facilidade. Fazem birra, pirraça, muito intensa. Do nada, essa criança sente raiva por coisa boba, basta uma mãe falar, calça sua sandália, essa criança vai criar uma tensão muito grande, pode vir a gritar, se espernear, ou até algo que essa criança esteja fazendo ali sozinha no momento, vai criar uma raiva muito grande. Então, essa criança demonstra muita raiva, tá sempre demonstrando raiva, revolta e pirraças assim muito intensas, tá? E roubam por diversão. São crianças que também estão sempre pegando algo de alguém, porque
como eu digo, a criança, ela está sendo ali formado o caráter. Então, criança em si, várias vezes ela vai estar praticando coisas que aquilo não é legal, mas com a correção dos pais, essa criança vai mudando, vai entendendo que aquilo ali não é correto, né? Porque a criança, ela é aquilo que ela vê, ela está em informação daquilo que ela está assistindo, que ela está vendo, que ela está ensinada, e os exemplos dos próprios pais, porque muitas das vezes os pais diz, não faça isso, mas muitas das vezes a criança vai ver os pais ou quem está cuidando fazendo aquilo que, na verdade, foi dito para não fazer. Então, essa criança ela pode vir em algum momento, por mais que você já tenha dito para não fazer, fazendo aquilo, porque isso também acontece, né? Essa criança está em formação do mundo externo, né? Então, ela vai ali de acordo com o que ela está aprendendo, o que ela está vendo. Então, essa criança, e ela vai continuar, por mais que você chame atenção, por mais que você brigue, diga que é errado, essa criança vira e mexe, vai estar pegando algo, vai estar escondendo algo, e vai sentir satisfação em estar fazendo isso. E a manipulação, a criança também que tem um possível transtorno de personalidade, essa criança, ela já cria uma manipulação, ela já consegue ali manipular, muitas das vezes até os próprios pais, quando está fazendo algo errado, essa criança pode vir a chorar para poder se fazer, né, ali de coitadinho para os pais, né, terem pena, ou vai manipular algo que aconteça, vai inventar dentro dessa manipulação uma mentira, vai acabar induzindo os pais a outra direção de pensamento. Então, essas características aqui é importante serem analisadas, porque a criança ela está em formação, foi como eu falei, crianças elas acabam praticando praticamente quase tudo que eu citei aqui, mas a importância de observar se são essas características, são praticamente todas e são repetitivas, né? Então, e essa criança está sempre fazendo. Por mais que você fale, que você diga, que você ensine, e você também dê o exemplo, que isso é muito importante, você vai observar que essa criança, ela não muda de forma alguma. Então, tá na hora de levar essa criança num especialista, tentar fazer uma avaliação, um diagnóstico, porque apesar que diagnóstico mesmo para psicopatia, ela só pode dar na fase adulta, a partir dos 18 anos, né? Não pode se dar um diagnóstico de psicopatia para uma criança, mas o especialista, ele sim, pode acompanhar e ver ali a desenvoltura, o que realmente vai acontecendo, para que até possa tentar, mudar algo ali naquela criança, que seja uma criança mais sociável, porque a psicopatia é algo que já nasce com a criança, né? Já vem. E o mundo externo também contribui muito, né? O dia a dia da criança também ajuda com que essa criança desenvolva muito mais a psicopatia. Então, por mais que seja algo que já exista ali, mas se for detectado logo no início, na fase de criança ainda, são coisas que podem ser ali implementadas no sentido de fazer com que essa criança cresça um adulto e tenha mais noção do que realmente pode fazer, a não vir fazer perante a sociedade. A gente sabe que, dependendo do caso, a gente sabe que é difícil, porque é algo que não tem cura, mas pode-se tentar, né, ter um controle, até por medicamentos, por algo que possa ser ali ensinado. Então, é bom sempre ter o cuidado, observar as crianças, independente de qual seja, se seja transtorno, algo que venha a ser diferente, observar as crianças. E se você conhece, se você sabe de alguma criança que tem várias características assim, né? É bom observar, você aí que é pai, que é mãe, observar nas crianças, para poder já tentar aí levar essa criança
um especialista para tentar ajudar de alguma forma, tá bom, gente? Então, não são características, vou frisar aqui, tá bom? Não são características isoladas, são conjuntos de características e características repetidas, tá? E só um especialista pode avaliar, tá bom? E poder ajudar e poder orientar aí na formação dessa criança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, porque é assim que a gente faz o canal crescer e é assim que a gente consegue passar informações a respeito de transtorno de personalidade às outras pessoas. Tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus.